trabalho, do trabalho. Ah, tá. Tu não consegue colocar lá no É que Classroom? eu não sei pelo computador. Por e-mail, então. Por e-mail dá? Ou não? Não, e-mail não. Eu quero que seja lá no Classroom. Eu já busquei, enviaram por e-mail e pedi para reenviar. Porque senão eu tenho que ir nos dois lados para olhar e não dá. Vou fazer a chamada, tá, gente? Ana Clara, Aqui. Andrei, Aqui. Arthur, Tô aqui. Bernardo, Tô aqui. Daniel, Aqui. Davi, Eduardo, Aqui. Evelyn, Aqui. Fabiola, Aqui. Graziele, Helena, Aqui. Henrique, Isabela Florencio, Aqui. Isabela Medeiros, João Gabriel, Aqui. Kian, Maquin, Noah, Pedro Santana, Aqui. Sofia, Yuri, Júlia, Aqui. João Pedro. Então, apenas para lembrá-los, tá, gente? O infográfico eu dei a data até hoje. Hoje é até final da noite, né? Para vocês enviarem. Só que tem alguns que não são infográficos, tá? Tem alguns que é uma página com informações embaixo, tipo, retirada direto lá né, e colocado. Não vou considerar como infográfico e não vou dar como os critérios que foram solicitados, tá? Então, Prof, só para pode ser no avisá-los. Word? Oi? Pode ser Como no que é? Word? Pode ser no Word, alguns conseguiram fazer, deixa eu ver, o Eduardo, o Daniel, fizeram no Word. Não, a gente não fez hoje. Tá, não sei onde fizeram, mas enfim, enviaram via computador, né? E tem os que fizeram manualmente. E também ficou muito bom, tá? Eu não estipulei qual era a sistemática, né? Mas enfim, é infográfico, não é uma pesquisa, simplesmente uma foto e dados, tá? Então, para quem eu enviei até modelo de infográfico, aí fica complicado, né? Estava tudo ali especificado. Então, deem uma olhadinha lá. Tá, gente? Agora, continuando com a questão que nós iniciamos no finalzinho da aula da semana passada, que é aquela forma de citar fatos que ocorreram no passado mais de uma vez. Queria saber quantos de vocês lembram da pergunta que eu fiz sobre aniversários de vocês. Eu dei um exemplo, poderia ser qualquer outra coisa. Que acontecia, não é que aconteceu. Queria saber se vocês percebem a diferença entre isso, acontecia e aconteceu. Alguém se habilita aí para me dar a diferença, para me explicar com suas palavras a diferença? No português. Um deles parece que acontecia, mas não acontece mais, tipo, deixou de acontecer. E o outro aconteceu, parece que já fez, já passou por isso, né? Já aconteceu.
mas não sabe se vai acontecer de novo. Tipo isso? É mais ou menos isso, Bernardo. Aconteceu, aconteceu, ponto. Eu posso até dizer que aconteceu, eu posso até pontuar o dia que aconteceu ou a hora que aconteceu. Já o acontecia tem essas duas características. Acontecia e não acontece mais, ou acontecia mais de uma vez lá no passado, que é o que a gente comentou na aula anterior sobre o que geralmente havia no meu aniversário. Então, alguns aí citaram amigos, parentes, família, comida, né? Que é uma coisa que em todos os anos se repetia. Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Aqui na página 8, 9, por favor, peguem aí o seu livro. Na página 89, nós temos essa forma. E uma coisa bem legal dessa forma de conjugação é que nós só temos 3 verbos ou 3 conjugações que são irregulares. Ana Clara, tu saberia me dizer, me explicar o que seria o irregular em se tratando de verbos? Eu, prof. É. Pelo que eu sei, o regular é aquele que não segue aquela regra que os outros seguem. O irregular, né? É. Aham, exatamente. E aqui na página 89 nós temos o verbo ser, o ver e o ir, que são irregulares, tá? Então, o amar, o comer e o viver, vocês estão vendo aí? Página 89. Nós temos, então, a terminação deles. O ar termina em aba, o er e o ir termina em ia, tá? Então, vamos completar esse quadrinho aqui, gente? Seguindo aí o modelo? Pode ser? Deu aí, gente? João Gabriel, poderia falar para mim como tu completasse o primeiro, terminado em ar? João Gabriel? Júlia Luísa? Então, gente, aqui, ó, esse amar, eu vou completar com a segunda pessoa que falta. Amabas. E amábamos. O comer. Terceira pessoa, como é que ficaria aí, Pedro Santana? Pedro Santana. Gente, quem eu chamar e não responder, eu vou dar falta, tá? Já estou colocando falta aqui. Pode fazer para mim, Fabiola. Comia. Vejam que o amar, o comer e o viver, que são verbos regulares, todos os que terminem assim, menos aqui os de baixo, vão seguir esse modelo aí. Então, aí nós temos o eu, o tu, o ele seria comia, como a Fabiola falou, né? E o vos, ou vosotros.
como é que ficaria? Lembrando sempre que o vosotros tem uma terminação um pouquinho diferente, tem um i ali no meio, né? Comíais e o último tá aí. E o vivir, como poderia ser? Seguindo essa mesma ideia. Alguém teria ideia, gente? Lembrando que ele é muito parecido com o português. Ninguém? Imagina. Tá feio hoje. A preguiça tá tomando conta. Então, ali, ó, a primeira pessoa idêntica ao português vivia. E a última pessoa, que daí é plural, tem uma só característica que difere do português, que é o N, né? Em português a gente diria eles viviam com M e em espanhol é com N. E aqui embaixo, gente, eu vou colocar rapidinho para vocês verem, começando aqui pelo primeiro aqui. Então, como eu falei, esses 3 aqui embaixo são os 3 que são irregulares. Eu vou completar aqui para o que falta aqui. Dois do ver, agora os 2 do ir. Iria, se iria. Não, não é iria. Iba. 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 Joiba. E vosotros ibais. Eu estou completando só o que falta ali na tabelinha, tá? E agora, gente, a atividade que vocês vão fazer é essa aqui da página 90. Então, eu queria primeiro lembrar um pouquinho a vocês, eu sei que vocês já viram isso, eu imagino que lá no Fundamental 1, com certeza já viram a questão fábula. Quem lembra, quem poderia me definir esse tipo de texto numa frase ou duas? Ela tem uma característica bem significativa, a fábula. Primeira coisa, o que eu posso falar de fábula, gente? Vocês devem lembrar de várias que vocês tenham visto ou tenham produzido. A primeira característica da fábula é... Alguém arrisca? Alguém lembra de ter lido? Como, Helena? Animais que falam. Exatamente, os animais que são personificados, né? Então, sempre os personagens são animais, eles falam, e uma outra característica bem importante também, qual seria, gente? Helena, lembra? Uma outra além dos animais? Sofia. São pequenos e São tem... curtas. Uhum. Sempre tem questão de moral no fim. Isso, exatamente. Elas são, como a Helena falou, são textos curtos, os animais que falam entre si, e tem digamos, um ensinamento no final. Em espanhol, a gente diz moraleja. Vocês estão vendo aqui no chat onde eu estou escrevendo? Moraleja seria o mesmo que moral. Então, em cada uma dessas fábulas... É a moral da história. É a moral da história. E essa questão aí, moral da história, às vezes a gente usa na nossa fala, né? Querendo fazer um resumo digamos, que eu conte alguma coisa para vocês e no final, a moral da história, ela resolveu viajar. Então, tipo, resumindo, né? Com outro contexto, obviamente. Mas essa ideia de texto curto, gente, é uma característica de praticamente todas elas, e sempre tem uma coisa que a gente acaba aprendendo com elas. Então, eu queria que vocês tentassem agora, gente,
Primeiro, seguindo esse modelo que eu coloquei aí de conjugação, já completei para vocês, tá? Vocês vão fazer a página 90, onde tem, de novo, a questão animais, que é o tema dessa nossa unidade. Nós temos, então, a história de León e Ratón, tá? Percebam que em espanhol, gente, nós temos ratón, que é o animal, e rato, que não é animal. Quem lembra o que é um rato? Um rato. Eu me lembrava que Raton era mouse. Também é por causa do animal, né? Aquele mouse que grudadinho no teclado, né? E rato é um momento. Então, lembrem-se disso, tá? No caso de o diminutivo de raton é ratoncito, que daí é um ratinho, tá? Então, aqui nós temos lá em cima, dentro daquele retângulozinho verde, nós temos vários verbos, e vocês só têm que colocar ali na fábula, na página 90, conjugado de acordo com as terminações que nós vimos. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem, tá? Eles lá em cima não estão conjugados. Alguma palavrinha que vocês não entendam, vocês me perguntem. Acho que não, prof. Não era pra ter um era ali em cima.
E aí, gente, estão conseguindo? Sim. Sim. João Gabriel, quero saber se tu estás na página 90. Tô. Estás fazendo? Tô. Ok, gente, quem poderia começar aí a completar a primeiro espaço aí da fábula? Eu posso. Vamos lá, então. Como seria ali no comecinho? Vejam que é uma forma de se iniciar as histórias, geralmente as histórias infantis, né? Ver uma vez. Como? Haber uma vez. Não, mas é que tu tem que conjugar no imperfeito. O imperfeito, todos eles terminam. Ó, como é que é o haber é igual ao comer. Então, como é que seria? Habia. Había una vez, muy bien. Había. Quem fez o segundo? Ana Clara, pode fazer o segundo, por Ana favor? Clara caiu da aula, professora. Ah, não, ela já voltou. Oi, prof. Eu tinha Podias caído. fazer o Aí segundo. eu só voltei Tá, agora, eu não sabia onde é que tava, me engano do motivo. tá. Andrei, faz o segundo. Ana Clara, então, faz o depois, tá? Página 90. Tá. Andrei? Arthur? Eu não sei. Bernardo? É a segunda, né, prof? A segunda. Havia uma vez um ratón que... Que o quê? Gente, vocês conhecem essa história? Prof, eu não Oi. conheço a história. Aqui o meu estava mutado, eu pensei que estava aberto. Eu esqueci o que é Eu posso merodear. Merodear é tipo circular por aí, circular. Prof, estaba, né? Estava, muy bien. Foi o Marquinhos que respondeu. Foi o Maquin que respondeu, muito bem. Então, havia uma vez um ratón que estava preso entre as garras de um leão. El ratoncillo no, Daniel. Depois de no. Estava. Igual, muito bem, Daniel. Estava. De novo. Estava? Sim, estava. Ok. Não estava assim por haberle roubado comida ao leão, sino porque aqui tem duas palavras. Por que o rato estava preso nas garras do leão? Então, ele está dizendo, não porque ele estivesse roubando comida, mas porque... Quem fez essa daí?
Tem duas coisas que ele estava fazendo. Uma é essa que o Bernardo perguntou. Merodeava e dormia? Não, o leão é que dormia. Merodeava. Então, merodeaba Merodeava e rugava. e rugaba. Muito bem. Merodeaba e rugaba. Rugaba, vocês lembram que é brincava. O ratinho estava por ali, né? Rodeando o leão. Por onde o leão Dormia. Dormia. muito bem, por onde o leão dormia. E claro, este, molesto por no poder descansar, apressó al ratón. El ratón, al verse preso, le pidió disculpas al león por haberle molestado y ese, conmovido, lo perdonó. Pasado un tiempo, estando el león cazando, cayó en una trampa, una gran red que ele caiu numa rede que havia, muito bem, que havia escondida entre la maleza. Maleza seria vegetação. Quiso salir, pero la red se lo impedia. Entonces empezó a rugir con fuerza pidiendo auxilio. El ratón, al oír sus rugidos sin pensarlo dos veces, fue hacia el sitio donde... Tem bem pouquinhos agora. Ralar-se. Ralava. Se hallaba. Donde se hallaba el león preso e começou a roer la red. Certeza que vocês não ouviam, não tinham ouvido essa fábula? Essa fábula eu nunca escutei, só escutei uma zoação que fizeram dela no filme, que era tipo... Era aquele filme, o Kong, Ilha da Caveira. Daí um soldado falou assim, já ouviu falar da história do rato do leão? Daí o outro, sim. Daí ele fala assim, então sabe o que a gente tem que fazer com aquele macaco? Daí o cara, mas você sabe que o rato ajuda o leão a tirar o espinho, a fazer essas coisas, né? Ajuda o leão. Tem a história também do espinho, sim. Daí o outro soldado fala assim, não, o rato mata o leão com espinho. Pô, ele, tipo, mudou toda a história. Sim, é porque, às vezes, essas fábulas também variam, né? Variam, assim. Ali, no caso, foi quase que uma paródia, né? Meio cômica dessa história inicial. Mas essa história dele roer a rede e salvar o leão, que é o rei da floresta, né? Tem uma moraleja. Queria ver se vocês conseguem entender o que está escrito ali embaixo. Está bem fácil. Desde esse dia, el león supo que a un animal, por más pequeño que sea, no se lo puede despreciar y que su ayuda puede ser muy grande en un momento de necesidad. Ou seja, valorizar a todos, né, independentemente do tamanho que ele tenha, porque dependendo da situação, apenas um animal pequeno poderia resolver, né? Ou então um roedor, no caso aqui do rato. Então, assim, esses verbos todos aqui, que a gente viu e que a gente completou, estão no imperfeito. Então, eles estão contando havia uma vez, né? Assim como em português, a gente começa as histórias assim, ó. Era uma vez. Aliás, era uma vez, né? E em espanhol havia uma vez. É a forma de se iniciar as histórias, tá? Com esse imperfeito aí. Ok, gente? Agora, aqui embaixo, nós temos duas questões, B e C. Vejam ali se vocês conseguem fazer a primeira. Fabiola, poderia começar ali a primeira? O significado dos verbos destacados
de acordo com o contexto que a gente leu. Nós lemos o texto antes. O que seria esse verbo que está em negrito? A primeira caminhava por las inmediações. Exatamente, muito bem. Caminhava, circulava, né, por ali. Depois a letra B, o verbo que está em destaque é se hallaba. Eduardo, qual seria? Poderias me dizer? Se hallaba. Se encontrava Se algo. encontrava. Muito bem, Eduardo, se encontrava. E daí ali embaixo é uma parte do texto que vocês percebem o arrependimento de um dos animais. Temblada de medo. Não, não é temblava de medo. Que mostra arrependimento. Quando a gente se arrepende, a gente pede o quê? Desculpa, perdão. Então, tentem ver aí uma falazinha aí que reflete isso. Júlia poderia responder a letra C, a CA? Ou responder ou escrever aí, Júlia. Davi. Sofia. Sofia, poderia... Oi? A última frase que ele percebe que não importa o tamanho. Não, a letra A é aonde que tu vê o arrependimento de um dos animais. Quando o leão perdoa o rato. Lá em cima é onde o rato pede desculpas, tá? Então ele diz assim: el ratón le pidió desculpas por haberle molestado. Ah, então essa parte aí que vocês têm que escrever lá embaixo. E qual é a moraleja? Moraleja, eu já falei no começo da aula ali, no começo da leitura do texto, que é a moral que a gente retira dessas fábulas, né? Então, é um gênero textual que sempre apresenta um ensinamento, né? No sentido de ensinar alguma coisa partindo daquela história. Tá, gente? Copiem essa parte ali da moraleja lá embaixo, ok, gente? Se vocês puderem responder, só para me dizer se estão ouvindo, porque eu só consigo ver uma aluna aqui presente na aula, tá? Sim, então, sim. por favor, respondam, escrevam, aí fica melhor a comunicação. Deu aí, gente?
Voltando agora um pouquinho para a página 87, a gente vai ver algumas características que são mais, digamos, elas são muito importantes, mas elas são mais importantes, digamos, na linguagem escrita. Na linguagem oral ou na linguagem falada, certamente elas também aparecem, mas elas não aparecem da maneira como elas aparecem aqui na página 87. Perceberam do que eu estou falando, gente? Página 87. Vejam lá. 97, prof? 87. Voltei um pouquinho. O que seria? Que na linguagem escrita é fundamental para a compreensão e na linguagem falada também é importante, porém é diferente. Como seria marcada esse assunto aqui da página 87 na linguagem falada? Vocês já perceberam isso? Eu não entendi a pergunta, prof. Não entendeu? Então, assim, página 87, vamos ver agora os signos de pontuação, ou então, a pontuação. A pontuação, na linguagem escrita, é sinalizada graficamente, claro, ponto, vírgula, ponto e vírgula, interrogação. E como que isso aparece, gente, na linguagem falada? É sempre com uma entonação diferente, tipo, no final da frase. Muito bem, Kiana. Não só no final, né? Pode ser no começo. Porque a vírgula, gente, é fundamental na compreensão da nossa fala. E também da escrita e também a nossa fala. Por exemplo, se eu colocasse uma frase assim... Vejam a diferença dessas duas simples frases. Não estamos no hospital. Não, estamos no hospital. Provavelmente na última frase perguntaram, vocês estão na lanchonete? Não. Isso, exatamente. Ou então, que sendo um pouquinho mais trágico, o teu pai, o teu irmão, o teu tio... Kian, teu tio já melhorou? Está em casa? Não, vírgula, estamos no hospital. Então, dá todo um outro contexto. Eu imagino, gente, espero, né, imaginar que vocês utilizem pontuação nas suas mensagens por WhatsApp. Sim ou não? Utiliza, Fabiola? Vírgula... Bernardo, mais ou menos. Mais ou menos. Ora sim, ora não, prof. E, sim, tem situações que não vai fazer, assim, tanta diferença, mas num caso como esse aqui, simplesmente é a transformação do positivo. Eu uso vírgula, ponto, essas coisas, porque eu sei escrever, né? Tu usa, Evelyn? Eu uso vírgula. Geralmente, em todas as minhas frases, geralmente tem alguma vírgula. Legal, Evelyn. Já é um hábito mecânico teu, então, né? Automático. Porque tem algumas situações que não faz diferença, mas aqui, por exemplo, seria exatamente o contrário, porque esse advérbio de negação, não, nega totalmente o verbo. Não estamos no hospital. Não, estamos no hospital. Então, essa questão da pontuação, gente, é bem importante. E essa pontuação na nossa fala vai se dar através da entonação.
as perguntas, as exclamações, às vezes uma pausa que eu quero, tipo, imaginar a melhor palavra para usar, enfim. Então, aqui, gente, nós temos as várias formas de pontuar. Claro, o signo é o mesmo, né? Só os nomes que são diferentes. E tem uma, especificamente, que é coma. Coma é vírgula em espanhol, assim como ponto e coma. Ponto e coma seria ponto e vírgula. Então, aqui em cima nós temos um texto que a pontuação está em vermelho, vejam aí, e também vocês sabem que em espanhol tem uma característica diferenciada da pontuação, que é a interrogação e a exclamação. Vocês lembram disso? Sim. Tá, então assim, gente, estamos terminando a nossa aula, vocês vão fazer, então, como tarefa, e depois fotografar, ok, gente? Essa página 87, tá? Eu já falei para vocês que coma é o mesmo que vírgula em espanhol, tá? Os outros vocês vão conseguir observar, é parecido com o português. Então, tem um texto ali em cima que já está pontuado, e aí embaixo vocês só vão buscar, então, o que cada um representa ou não, se é verdadeiro, se é falso, a informação que vem ali a partir disso, tá? E no 13, vocês é que vão completar. No 13, estão vendo aí, gente? Sim. Tá? Então, assim, de novo eu quero pedir para vocês, essas indicações aqui de atividades, eu coloco lá no Classroom, mas ela sempre vai aparecer para vocês na segunda-feira. Então, não enviem por e-mail, esperem até segunda-feira, tá? Para vocês enviarem. Ok, 7º ano? Até mais. Tchau, prof. Ô, prof, Tchau, eu gente. tô com uma dúvida ali do infográfico, tá? Do infográfico,